Olá, aqui é o Dr. Daniel, Daniel Branco, fundador do Dr. Chat. Hoje eu estou aqui para conversar com a doutora Sandra Franco sobre algo que é muito relevante para nós, para os médicos cadastrados no Dr. Chat, que trata sobre o uso do Dr. Chat para comunicação, né, com seus pacientes e também com relação à cobrança dessa comunicação, que é uma dúvida que vários médicos me passaram e algo que eu acho que vale a pena a gente discutir. A doutora Sandra Franco, deixa eu dar um foco aqui nela, é advogada, né, com pós-graduação em Direito Médico, doutorado também, né, nessa área. Se você puder contar um pouco mais sobre a sua experiência, doutora, a gente tem bastante interesse em saber. Esse é um assunto que para os nossos médicos é super relevante, né? Bom, para mim também né? Eu estou nessa área de Direito e Medicina já há 20 anos. Então, eu comecei fazendo de forma mais intensa a defesa profissional, então trabalhando com responsabilidade civil, criminal e administrativa. E com o tempo eu fui me enveredando por outros assuntos dentro sempre da área de saúde. Então, me interessa muito a área de saúde, eu estudo muito a área de saúde e as repercussões legais de novas tecnologias em saúde é o meu foco dos últimos anos. Então, eu disse para você que eu fiquei muito interessada no seu projeto, porque ele vem bem ao encontro daquilo que eu estudo. Então, eu tenho doutorado em saúde pública com um enfoque em telemedicina. E a minha proposta, primeiro, quando eu entrei na telemedicina, foi justamente analisar, do ponto de vista jurídico, quais os reflexos para os médicos ao utilizar esse meio de comunicação com o seu paciente. Então, do ponto de vista civil, né? Pensando primeiro naquele sistema tradicional de telemedicina, com 2 médicos na ponta, de quem é a responsabilidade, do ponto de vista criminal, depois pensando na área administrativa, então em relação à regulamentação do Conselho, que existe desde 2002, o meu escopo primeiro foi esse. Depois eu fui expandindo a análise até chegar, inclusive, à remuneração do profissional e outras repercussões que eu acho que vai dar para a gente discutir um pouco aqui nesse bate-papo. Legal, tá. Bom, deixa só para explicar, o Dr. Chat, ele funciona como se fosse um WhatsApp tarifado, né? Então, a gente conecta o... Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o telefone. A gente conecta o médico com os seus pacientes. Os médicos têm acesso apenas aos seus pacientes, né? É um canal de comunicação privado, não é um canal de consulta online, é um canal onde os médicos continuam as interações com os seus pacientes após a consulta e durante a consulta, e entre as consultas, né? Ao longo do tratamento, durante o tratamento. E ele é, portanto, um similar do WhatsApp. Nos nossos médicos existe muita concepção de que a telemedicina foi proibida, né, em função da resolução da telemedicina que veio em fevereiro e depois, logo alguns dias depois, foi revogada, né? Então ficou essa sensação de que não pode fazer telemedicina. Mas o próprio CFM emitiu um parecer em 2017, que está válido ainda, né, que é o parecer 14, que autoriza os médicos a utilizarem o WhatsApp para comunicação com seus pacientes e também similares do WhatsApp, como é o caso do Dr. Chat, né? Só aí vem uma questão que muitos entendem que, tudo bem, eu sei que o CFM deixa eu usar o WhatsApp, todo mundo usa, não tem ninguém contra isso, né? Mas eu não sei se dá para cobrar. Essa é uma dúvida que vem muito forte, assim, mas dá para cobrar pelo uso do WhatsApp, dá para cobrar pelo uso do Dr. Chat, isso é ético, isso é uma coisa legal. E acho que essa é uma questão que vem... é um ponto de confusão, assim, que existe hoje, né, com relação a esse assunto. Se você puder nos explicar qual é o seu parecer, a sua opinião técnica sobre isso. Então, assim, eu vou até pontuar algumas coisas que você comentou, né, nessa sua fala. Primeiro que a telemedicina, ela existe há muito tempo aqui no Brasil, desde 95, né? Começou, na verdade, aí com um pedido de um parecer, de uma consulta feita por profissionais médicos, né, que trabalhavam em plataformas de petróleo
e que davam assistência remota àqueles médicos que ficavam constantemente nas plataformas, então médicos especialistas que assistiam a médicos assistencialistas que estavam embarcados. Então aí começou a discutir, peraí, é ético, né, dois médicos estarem conversando sobre o paciente à distância? Então não é nada novo no nosso país, já existe há muito tempo e é regulamentado pelo Conselho desde 2002. Então, a telemedicina, ela é regulamentada. Essa resolução que foi revogada, ela foi publicada e revogada em fevereiro, ela trouxe algumas especificações dentro da telemedicina. Então, o que é a teleconsulta, né? O que é uma teleorientação, quais são os processos de teleeducação. Então, ela na verdade, buscou especificar dentro da telemedicina algumas formas de se fazer telemedicina e tentando regulamentar, estreitando, na verdade, dentro da regulamentação, a melhor forma de se fazer telemedicina. Mas ela foi revogada por quê? Porque muitos médicos não entenderam muito bem a proposta da teleconsulta. Então, a consulta entre médico e paciente à distância, pode ou não pode, afinal? E aí foi esse a grande polêmica e que acabou trazendo, né, por parte dos conselhos regionais, uma repercussão, na minha opinião, exagerada, que culminou na revogação, mas uma revogação que foi jurídica, com o escopo de vamos começar do zero, que não vai ser bem do zero, né? Mas vamos fazer uma nova publicação para não se deixar um tempo suspensa essa regulamentação, né? Até para que não fique um prazo de vacância, né, muito grande. Então foi mais uma questão técnica jurídica do que uma questão, digamos, ética. Não é assim não foi, o escopo não era esse, a telemedicina não pode existir, vamos revogar correndo. Não é isso. Vamos deixar aí um tempo indeterminado para discussão e fazer e republicar, ou publicar uma nova, ao invés de republicar. E essa publicação, ela só não sai esse ano, ok, vai sair o ano que vem, mas ela tem que sair. Por quê? Porque o Conselho admite, e isso está no parecer, por exemplo, do WhatsApp, que as novas tecnologias estão inseridas no processo de comunicação entre médico e paciente e não é possível não lidar com elas, não regulamentá-las. Então, por que não deixá-las segura para o médico e para o paciente? É essa a proposta da regulamentação. É só dar mais ferramentas para que essa relação fique mais segura. Claro. Nesse sentido, o Dr. Chat, para mim, é uma plataforma excelente. Por quê? Porque traz essa segurança necessária na comunicação entre médico e paciente. O médico, ele já é o médico assistente daquele paciente, então perfeito, porque ninguém vai questionar aí, puxa, uma consulta à distância, se houve ou se não houve a primeira consulta presencial, porque houve, e foi esse próprio médico que disponibilizou ali esse serviço para o paciente que tem a faculdade de comprar, de contratar ou de não contratar. Se ele não contratar, ok, ele vai lá para uma consulta presencial e ele é atendido presencialmente. E uma outra questão que eu gostei muito dentro desse processo do Dr. Chat é exatamente a cobrança de honorários. Por quê? Porque o WhatsApp, num primeiro momento, foi muito interessante, porque pareceu aí uma forma de proximidade entre médico e paciente, mas o fato, inclusive, de não ter uma remuneração trouxe um desgaste muito grande ao final entre médico e paciente. Eu costumo dizer que é muito fácil você, a qualquer momento do dia, escrever uma mensagem e buscar, né, do seu médico uma resposta, um questionamento, até para questões que são triviais. Mas ele pergunta uma vez e tem a resposta uma vez. Pergunta de novo, tem a resposta de novo. Pergunta de novo, tem a resposta de novo. Chega uma hora que o médico fala assim, mas peraí, não foi para isso que eu disponibilizei meu WhatsApp. Foi para dúvidas, para questões pontuais, né? Porque senão começa a vir mensagem de bom dia, oi doutor, como é que você está hoje, né? E não é esse o escopo. O escopo é um pós-consulta para orientações objetivas, para orientações pontuais. E o WhatsApp não é uma plataforma segura, né? A gente sabe aí até
Existem aí possibilidades, por exemplo, e eu já vivi isso, e todo mundo já viveu, de você mandar mensagem errada para uma pessoa, quando você está pensando em um destinatário, acabar mandando para outro. E tanto acontece que a própria plataforma criou um dispositivo para se apagar a mensagem que foi enviada erroneamente. E eu até brinco, às vezes, conversando com os médicos, que isso causa até mais angústia para o paciente, porque ele vai falar assim, nossa, por que apagou a mensagem, né? Então, aí, o apagar causa um constrangimento. Enquanto que se você tem uma plataforma pensada para uma comunicação, esses ruídos de comunicação não vão existir. E como é algo que é pago, com um escopo, é possível orientar o paciente para o que ele vai utilizar aquele WhatsApp. Não é uma ferramenta social, é uma ferramenta profissional, né? E você utiliza o Dr. Chat como uma ferramenta e oferece como uma ferramenta profissional. Se é profissional, o próprio Código de Ética já diz, tem de haver a remuneração, porque o médico, para ele exercer a profissão com dignidade, ele tem de cobrar pelos seus serviços. E o tempo que ele se coloca disponível fora do seu consultório, ele é também o momento em que o seu know-how é utilizado. E o que o médico tem de diferente como profissional? É o seu know-how, né? É o seu atendimento personalíssimo que nós fizemos dentro do direito. Então, para mim, assim, né, está tudo absolutamente correto do ponto de vista legal e ético. É uma plataforma segura, é uma plataforma que permite a cobrança, e é uma cobrança digna, porque existe uma prestação de serviços, possibilita ao médico organizar esse atendimento dentro dos horários que ele possui, mandar mensagens para os seus pacientes, tornar essa comunicação regular, não é? E clara, porque a transparência é necessária, e ele vai dizer para o paciente, olha, essa ferramenta que eu estou disponibilizando a mais para você, você pode utilizar desta e desta forma. Então, ela é específica para a área. Não é uma ferramenta que eu utilizo para conversar com o meu marido, que eu uso para conversar com os meus filhos, que eu uso para conversar com a minha amiga e com o meu médico. Né? Essa vulgarização da ferramenta acaba por ser negativa para o médico. Claro. Então, a profissionalização de uma ferramenta de comunicação à distância eu acho essencial. E eu acho que uma dúvida que os médicos têm tudo bem, essa interação pós-consulta ou entre as consultas não é uma consulta. E aí o médico pode cobrar por algo que não é uma consulta? Isso é uma dúvida que fica para eles. Ele está disponibilizando o tempo, ele tá orientando os pacientes dele, né? Está acompanhando, está perto, mas não é uma consulta. E aí o médico pode cobrar por algo que não é uma consulta? Ele pode e ele deve cobrar, porque a orientação dele, ela só é possível ocorrer porque ele tem o know-how para essa orientação. Então, na verdade, o médico não cobra pela consulta. A consulta nada mais é que a demarcação de um tempo de disponibilização do médico, do know-how que ele possui. Se esse know-how é utilizado para uma consulta, para um parecer ou para uma orientação, do ponto de vista ético e jurídico, é a mesma coisa. É o tempo dele, o know-how dele que está sendo e o tempo, precificado. E esse know-how, ele não precisa ser só utilizado dentro de uma consulta convencional. Né? A orientação também é uma utilização do know-how e ele pode cobrar por isso. Joia. Bom, acho que era isso que eu queria cobrir, acho que essa é a principal dúvida aqui da nossa base de usuários, né, dos nossos médicos, e agradeço muito a sua participação e os esclarecimentos. Se chegarem perguntas para mim aqui sobre a nossa conversa, eu encaminho para você também. Por favor, porque as perguntas são sempre muito ricas, porque eu tenho a possibilidade de ampliar o meu leque, inclusive, de entendimento e dar feedbacks, né? Legal. Me interessa. Pode mandar, com certeza. Tá ótimo. Obrigado, então, doutora Sandra Franco. A gente vai voltar a discutir outros assuntos. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de questões que são dúvidas, né, que os médicos têm com relação ao uso do Dr. Chat. E até o próximo vídeo, então. Obrigado.